Fala galera, Danilo Scott na área, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vamos começar uma série aqui no canal, The Scott Horror History. Eu vou contar pra vocês histórias horripilantes de assombração. Meu Deus do céu! Se você não acredita no sobrenatural, vai passar a acreditar. Eu sempre fui envolvido nessa questão do sobrenatural. Eu sempre gostei desse tema. Eu sempre busquei informação sobre isso. E aqui no sítio, onde eu venho praticamente quase todos os meus finais de semana, tem muita história de assombrações, de fantasmas, de coisas esquisitas que acontecem aqui. Tem histórias que aconteceram com os meus avós, com os meus tios, com minha mãe, comigo. Porque antigamente, na minha época de escola, quando chegava as férias de verão, eu vinha sempre aqui para o sítio passar as férias. Então eu ficava bastante tempo aqui. E durante a noite, eu e as minhas primas, que também ficavam aqui, a gente não dormia cedo. A gente costumava ficar acordado até tarde para fazer bagunça. Os meus avós contavam de coisas que aconteciam aqui. E teve uma que eu vou contar aqui pra vocês hoje, que aconteceu comigo, com a minha avó e com minhas duas primas, Gabriela e Camila, que também ficavam aqui. E no sítio, cerca de uns 500 metros da sede, da casa mesmo ali, existe uma granja, que o meu avô e minha avó cuidam. E durante uma noite, a gente teve que vir aqui no meio da noite, porque teve um problema ali na granja e a gente precisava resolver. Geralmente era o meu avô que vinha resolver esse problema quando acontecia alguma coisa à noite. Mas ele não estava naquela noite. Ele tinha saído. E ficou só a minha avó, junto comigo, e minhas outras duas primas. Tá uma tarde linda aqui, olha aqui, gente. Esse céu é maravilhoso. Tá quase escurecendo. Vai ficar mais tenebroso. Pois bem, essa história aconteceu mais ou menos uns 15 anos atrás. Foi lá por 2006, mais ou menos. Eu tinha uns 12 anos. 10, 11, 12 anos, e naquela época era um pouco diferente o caminho que a gente fazia para chegar até a granja. Hoje cresceu árvore, cresceu mato, tem planta que bloqueou o caminho que a gente fazia. Hoje é outro, mas eu vou passar pelo caminho que a gente fez naquele dia onde tudo aconteceu. Basicamente a história aconteceu nesse trecho aqui, ó. Aqui essa estradinha, para cá, vai para o sítio onde eu fico, que é a casa do meu avô e dos meus avós. Essa casa aqui é uma casa abandonada, uma casa velha, casa bem antiga. E foi aqui que aconteceu as coisas. Aqui, não dá pra ver direito, mas aqui nessa parte tem um barracão. Esse barracão serviu de esconderijo pra gente quando a gente começou a ver a história acontecer. E aqui nessa parte, aqui ó, é a granja onde o meu avô e minha avó cuidam. Então naquele dia a gente teve que sair de lá, no meio da noite, e passar por trás dessa casa, que o caminho que a gente fazia era atrás da casa, e passava por ali para chegar na granja. Gente, olha essa lua. Lua cheia. Perfeito. Pois bem, essa é a casa aqui abandonada. Eu confesso que eu tenho medo de chegar perto dela. Mas eu vou passar aqui do lado dela e vou no local. Vou refazer o caminho que a gente fez naquele dia para ficar fácil para vocês entenderem. Mas essa casa, ela é assombrada. As minhas experiências que eu já tive com essa casa é que eu já vi uma pessoa parada atrás dela, ali embaixo dessas janelas aqui, e volta e meia a gente escuta barulho do telhado batendo, sabe? Como se alguém estivesse tacando alguma coisa em cima do telhado, tipo um barulho de pedra caindo no telhado. Ali na frente, por ali é a casa onde eu fico, é a casa dos meus avós. E a gente fazia esse caminho, saía de lá e vinha por aqui, para ir na granja. Hoje o caminho foi coberto por mato,
porque a gente parou de utilizar esse caminho. A gente dava a volta por aqui e passava aqui embaixo dessa árvore, que é uma paineira, e logo aqui fica aquela casa assombrada, aquela casa abandonada. Quando a gente chegou aqui nesse ponto, a gente começou a ver. Eu tô aqui exatamente embaixo da paineira, que foi o local onde a gente começou a ver o carro fantasma. Agora eu vou contar certinho tudo o que aconteceu. Mais ou menos quando a gente estava chegando aqui, nesse ponto, aqui embaixo dessa paineira, a gente olhou lá para cima, lá onde eu estava gravando. A gente começou a ver a luz de um carro descendo. Só duas coisas pela nossa cabeça. Tava eu, minha avó e minhas duas primas. Uma que poderia ser o meu avô voltando, porque ele tinha saído de carro, então poderia ser ele voltando. E a segunda hipótese é que pudesse ser ladrão. Um pouco antes, dias atrás, antes de tudo acontecer, aqui na parte de baixo tem um curral, mangueira. Não sei como vocês conhecem, é onde ordenha as vacas, onde tira leite. Ladrões invadiram, fizeram um buraco na parede, invadiram e roubaram algumas coisas desse local. E a gente viu aquela luz do carro, a gente escutava o barulho do carro, via a claridade das luzes batendo aqui na casa, né, que é a casa abandonada, e também estava batendo nessa árvore, nessa paineira. Então tinha realmente um carro descendo. Como a gente tinha pensado que pudesse ser ladrão, a minha avó falou: gente, vamos se esconder embaixo de um barracão aqui e esperar esse carro passar. Então a gente entrou embaixo de um barracão. Nesse barracão fica tratores, serve como uma garagem e tudo mais. Ficam algumas coisas que é utilizado aqui no sítio. E a gente ficou agachados. Aqui, na época não tinha esse forno aqui, que era utilizado na granja. Nós 4 ficamos aqui, nesse barracão agachados, esperando o carro passar. E a gente estava ouvindo cada vez o barulho do carro mais alto e a luz clarear mais ainda a paineira. E a gente ficou esperando esse carro passar. Ele deveria fazer o trajeto aqui no local onde eu estou andando. Então era para ele passar aqui atrás, nesse exato local onde eu estou andando agora. Qualquer carro que descesse aqui pela entrada do sítio tinha que passar por trás dessa casa abandonada, seja para ir na casa dos meus tios ou para ir na casa dos meus avós. A gente ficou ali embaixo do barracão esperando o carro passar por trás da casa para a gente ver se era o meu avô, se eram os meus tios ou sei lá o que era. Mas esse carro nunca passou. A gente estava olhando o carro, ouvindo o barulho do carro, vendo a luz do carro. Era para ele ter passado e ter feito a volta aqui atrás da casa. Porém aqui, mais ou menos nesse ponto que eu tô, na lateral da casa, tudo parou. A luz apagou, o barulho do carro sumiu e o silêncio tomou conta. Se um ladrão ia parar o carro, desligar e fazer alguma coisa. Às vezes era um ponto estratégico que eles tinham achado para parar. Então a gente ficou um tempo quieto ali embaixo do barracão, esperando para ver o que era. Porém a gente ficou um tempinho ali e viu que nada acontecia. Não tinha barulho de porta abrindo e fechando, não tinha barulho de gente conversando, de gente descendo do carro, não tinha barulho nenhum. Só o barulho dos bichos mesmo aqui, de grilo, essas coisas que ficam no mato mesmo. Quando a minha avó disse que era um carro fantasma. E a gente já tinha ouvido uma história de carro fantasma aqui no sítio antes. Mas tinha acontecido com a minha tia, a mãe das duas meninas que estavam aqui, minhas duas primas, que estavam comigo e com a minha avó naquele dia. A mãe delas e o pai delas, uma vez que veio deixá-las aqui, na hora que elas estavam indo embora para a cidade onde elas moram, disseram que encontraram do outro lado da pista um carro vindo na direção deles com uma luz por baixo, como se fosse aquelas luzes de neon, sabe, que colocam embaixo do carro. E viu o carro desse jeito. Tem a rodovia, a estradinha de terra que vem para o sítio de um lado e uma outra estradinha de terra que leva para outra fazenda do outro lado. E tava um vindo de frente para o outro. E aí o carro que estava com a luz por baixo estava com o farol todo desligado, só tinha essa luz por baixo. Esse carro virou para pegar a pista, para pegar a rodovia. E os meus tios viraram na mesma direção que o carro tinha virado. Mas na hora que eles viraram, não tinha nenhum carro na frente deles. Eles viram o carro virar, mas na hora que eles viraram não tinha nada. E a gente pensou na hora que talvez pudesse ser o mesmo carro fantasma que meus tios tinham visto.
No outro dia, a gente até pensou em vir aqui atrás da casa durante o dia para ver se tinha rastro de carro. Era uma coisa meio em vão, porque, como eu disse, tanto para chegar na casa dos meus avós quanto na casa dos meus tios, os carros tinham que passar por esse local. Então com certeza iria ter marca de carro. Mas o estranho é que só tinha um rastro, como se um carro tivesse passado só uma vez por ali. Nem o carro do meu avô, que passou tanto na hora que ele saiu quanto na hora que voltou, nem a marca do carro dele estava ali como se tivesse passado 2 vezes, porque tinha um rastro só, como se só um carro tivesse passado por ali. Isso deixou a gente cafifado, porque meu avô passou 2 vezes naquele local. Eu já tinha vivido coisas sobrenaturais bem antes, mas aquele episódio ficou marcado, porque foi muito realista. A gente ouviu o barulho de carro, escutou o som do motor do carro, a gente viu a luz iluminar as árvores ali, a casa, a gente viu tudo. Mas na hora que o carro ia aparecer de verdade pra gente ver ele completão, nada aconteceu. Simplesmente tudo parou, tudo ficou escuro e tudo ficou silencioso. E na época eu tinha um cachorrinho que chamava Peter, e ele ficou pra trás latindo, latia muito, pro nada. Isso que deixou a gente mais encafifado ainda. Tava com uma mistura de medo, de querer correr, sair dali logo e ir logo pra dentro de casa, mas eu também tava com medo de deixar meu cachorro ali, latindo pro nada. Não tinha nem analisado que ele pudesse estar vendo alguma coisa, porque dizem que os animais, né, cachorro, gato, conseguem ver alguma coisa que os olhos humanos não conseguem ver. Podia ser que às vezes a gente não estava vendo, mas podia ter alguma coisa sobrenatural ali, realmente, um carro fantasma parado que a gente não estava vendo. Mas chegou uma hora que eu fiquei com tanto medo, sabe? Eu comecei a ter uma sensação tão esquisita ali onde eu estava, uma sensação tão estranha, sabe? Que meu corpo arrepiava inteirinho. Então a gente voltou para casa e ficou lá dentro, trancado. E a gente ficou um tempinho ali dentro de casa com as luzes apagadas, né? Porque por medo de ser alguma coisa, porque na cabeça a gente ainda pensava também que era ladrão. E a gente ficou com as luzes apagadas dentro de casa e na janelinha, abrindo e fechando uma janelinha que tem na sala, que dava pra ver no local ali perto da casa abandonada. A gente ficava ali olhando pra ver se acontecia alguma coisa. A lua tá realmente maravilhosa, não tá focando. Tá linda. Olha lá. Tá incrível. Pois bem, galera, essa foi a história assombrada de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A ideia com esse quadro, além de contar relatos sobrenaturais que aconteceram comigo e com minha família aqui no sítio, onde eu passo meus finais de semana, a intenção também é visitar alguns outros lugares aqui da minha cidade. Eu quero andar por aí, pela região, e ouvir relatos de algumas outras pessoas, relatos sobrenaturais de locais que o povo denomina que é assombrado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal para ouvirem mais histórias assombradas, mais relatos sobrenaturais aqui para vocês. Se vocês querem mais relatos sobrenaturais, deixa o like aí embaixo, solta o dedinho aí no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, pede para os seus amigos assistirem. Hoje foi um episódio mais light aqui para vocês. As próximas histórias que eu vou contar, se preparem. Você acredita em assombração? Ainda não? Você vai passar a acreditar. Beijo, galera. Até a próxima. Fui. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A gente foi lá até a janela, abriu, olhou em direção à mangueira e não tinha nada. Tava tudo calmo, tudo escuro, tudo como tinha que estar. Escuta. E um pouquinho... Ai, que susto. Ave Maria, vou embora. O choque não tá ligado. A gente acabou de ter um pequeno cagaço. Ela tava ali dentro. Tá? Não... Ah! Ai, achei que a porteira tava abrindo. Escutou?